Nós estamos então na nossa sexta aula do curso A Fonte de Toda Alegria, esse estudo bíblico que temos percorrido aí nas últimas semanas, e hoje vamos falar sobre a oração. O que será que a oração tem a ver com a nossa felicidade, com a nossa alegria? Como Deus espera que a gente ore? Qual deve ser o espaço da oração? Será que tem um jeito de orar que seja melhor do que o outro? Será que tem um jeito de orar que agrada mais a Deus? Será que tem um jeito errado de orar? Pois é, a gente vai ver que tem. Tem um jeito errado de orar. E a gente vai conversar sobre isso hoje à luz das Escrituras. Nós estamos, então, hoje na aula 6. Temos mais alguns temas para percorrer e todas essas aulas estão gravadas e você pode acessar a gravação depois e compartilhar também. Então, se você tem sido abençoado com os conteúdos desse estudo, passe-o para frente, compartilhe com os seus amigos e familiares para que mais pessoas possam ouvir esses temas abordados à luz da palavra de Deus. Bom, vamos falar então sobre oração a partir de agora. Eu quero começar lendo dois textos da palavra com vocês. O primeiro, João 16, 24, que diz: Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Jesus está falando para nós que quando nós oramos, pedimos e recebemos, a nossa alegria é completa. Isso é muito interessante porque se nós voltarmos a nossa memória para a aula passada, Jesus também falou sobre as suas palavras, que ele compartilha as suas palavras para que a nossa alegria seja completa. Então nós vemos que tudo que Jesus coloca à nossa disposição é para a nossa alegria. A sua palavra, nós vamos falar disso hoje novamente um pouquinho, e a oração, o nosso contato com Deus, a possibilidade de nós nos achegarmos a Deus e falar com Ele, traz alegria e alegria completa para o nosso coração. Um outro texto que nos incentiva demais a orar, também nas palavras de Jesus, Mateus 6, 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. E então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Esse texto é uma promessa poderosa. E se nós acreditarmos nessa promessa de todo o nosso coração, nós revolucionaremos a nossa experiência de oração. Nós não deixaremos de orar, porque nós temos isso profundamente marcado no nosso coração. Se crermos que todas as vezes que nós nos achegamos ao Pai em oração, nós somos recompensados. Não existe momento de oração com Deus que não tenha um retorno para a nossa vida. Deus sempre responde à nossa busca. Se o nosso coração é sincero, se o nosso coração tem fome da presença de Deus, se nós vamos diante dele em humildade, sabendo que ele é a fonte de todas as coisas que nós precisamos, nós somos recompensados. Então, se existe algum investimento que não tem qualquer risco, é o investimento da oração. Ele sempre traz um retorno positivo para a nossa vida. Oremos, portanto. Mas, dito isso, precisamos fazer uma pergunta básica. O que é orar? O que é orar? Vamos falar sobre isso então agora. Primeiro, orar é falar com Deus. Esse é o primeiro ponto, o mais simples, mas também importante. Orar é falar com Deus. Aqui é importante a gente frisar isso, porque muitas vezes na nossa experiência religiosa, nós nos deparamos com orações, às vezes tão difíceis, tão complexas, que pessoas que começam a sua caminhada com Jesus têm dificuldades e não sabem como orar. Muitas vezes, na minha experiência de discipular pessoas, eu tenho ouvido pessoas me perguntarem como eu oro, como que eu faço para orar? E a gente precisa entender que orar é falar com Deus. Não exige
uma fórmula mágica, palavras corretas. Você não precisa usar palavras difíceis. Orar é falar com Deus. Então, você pode, na sua sinceridade, do seu jeito, se aproximar de Deus e falar com Ele. Pode ser em voz audível, pode ser na sua mente. Deus vai te ouvir de qualquer maneira. Orar também é ter comunhão e intimidade com Deus quando envolve também o ouvir. E aqui é um ponto importante que a gente vai trazer da aula passada. Nós só podemos chamar a nossa relação com Deus de comunhão e de uma relação de intimidade quando envolve também o ouvir. Porque senão você está apenas falando com Deus, é um grande monólogo, mas você não está ouvindo. Então não existe relação, não existe comunicação e não existe essa troca que caracteriza uma relação de comunhão e de intimidade. Por exemplo, nós vemos nas Escrituras que o próprio Satanás, ele se aproxima diante do trono de Deus e fala com Deus. Porém, Satanás não ouve as palavras de Deus, não coloca para dentro do seu coração os ensinos de Jesus. Portanto, nós podemos dizer que Satanás fala com Deus, mas ele não tem comunhão com Deus. Ele fala com Deus, mas ele não tem intimidade com Deus. Satanás nunca se aproxima do trono de Deus para ouvir Deus. Ele se aproxima diante do trono para falar e falar e falar, para pedir, para acusar, para, enfim, fazer o que ele faz como acusador. Mas ele não está ali para ouvir. Ele não é como Maria, naquela história lá de Jesus com Marta e Maria, que se assentou aos pés de Jesus para ouvi-lo. Ele só fala. E aí aqui eu quero que a gente comece a fazer essa reflexão. Será que o nosso relacionamento com Deus também não tem sido, muitas vezes, na maior parte das vezes, um grande falatório, mas que envolve pouco tempo de comunhão e de intimidade, porque nos falta o ouvir? Seguindo adiante, orar também é dependência e humildade. Quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus que nós somos dependentes dele, que nós confiamos nele, que nós precisamos dele. Quando nós não oramos, então, nós estamos dizendo para Deus que a gente está bem, que a gente dá conta, que nós não precisamos dele na nossa vida, que está tudo sob controle. Então, só ora, só se aproxima diante de Deus em oração pessoas dependentes de Deus e pessoas humildes, que reconhecem as suas limitações, fraquezas e que olham para Deus como aquele que pode nos ajudar, como aquele que tem muito mais do que nós e que nós precisamos dele. E a última questão aqui sobre oração é que quando nós oramos, nós confiamos em Deus como Todo-Poderoso e nós glorificamos o seu nome. Aqui, então, 2 pontos importantes. A confiança, só ora quem confia em Deus e o vê como Todo-Poderoso. E quando você faz isso, você está glorificando o nome de Deus, porque você está exaltando o Senhor como aquele que é maior que você mesmo, como aquele que é o Todo-Poderoso e que você precisa dele, que você confia nele. Uma pessoa que ora está glorificando a Deus com essa atitude. Então, algumas questões para a gente já começar a pensar sobre a nossa experiência. Os meus momentos com Deus são monólogos? São grandes falatórios, mas que não envolvem o ouvir? Isso pode trazer grandes problemas para a nossa vida com Deus. A segunda pergunta para a gente pensar é: eu tenho tentado fazer as coisas sem depender de Deus? Porque se eu não tenho orado, se você não tem orado, significa que você tem vivido a sua vida e tem feito tantas coisas, mas você não está dependendo de Deus para essas coisas. Você acredita que você consegue trabalhar sem Deus, que você consegue criar sua família sem Deus, que você consegue estudar sem Deus, que você consegue praticar as suas atividades sem Deus, e isso é um grande absurdo. Nós já vamos ver daqui a pouquinho que, na verdade, tudo que nós fazemos, nós precisamos de Deus. Se Deus não estivesse nesse exato momento agindo em nós,
nosso coração nem mesmo estaria batendo. Ele é o grande mantenedor de toda a criação. Nós só existimos por ele. Então, por que nós insistimos em viver fazendo um monte de coisa e só se lembrando de Deus muitas vezes quando as coisas dão errado? A gente faz as coisas e pede que Deus nos abençoe. A gente faz as coisas e pede que Deus nos abençoe, quando na verdade deveria ser o contrário. Deveríamos ouvir mais a direção de Deus e confiarmos no que Deus vai nos dar para que a gente faça a vontade dele. E que a gente, então, dependa de Deus para cada coisa que a gente faz. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente acha que a gente só deve orar ou só pode orar por coisas grandes, não é? Pela paz mundial, pela salvação de almas, pela transformação da sociedade. Mas, na verdade, o que Deus espera de nós como filhos que confiam nele e que são humildes e que amam a Deus e que o veem como pai, é que a gente possa confiar nele para cada detalhe da nossa vida. Então, nós precisamos aprender a levar tudo a Deus em oração. Tudo, cada pequeno detalhe. Deus se importa, e isso é maravilhoso da sua pessoa. Eu quero ler agora com vocês 2 textos que Jesus fala aqui sobre oração e que vai nos nortear agora durante esse estudo. Em João 14:13, Jesus diz: Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E em João 16:24, um pouco adiante, ele diz: Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então aqui Jesus está falando em 2 momentos diferentes, mas muito próximos um do outro, no Evangelho de João, sobre oração. E no primeiro versículo ele está destacando que a oração, quando ela é realizada por um filho de Deus, quando nós pedimos e recebemos coisas do Pai, o Pai é glorificado no Filho. Então, o primeiro ponto, o primeiro aspecto aqui da oração é a própria glorificação de Deus. Deus recebe glória quando nós oramos. E o segundo ponto que Jesus coloca sobre a oração é que quando nós oramos, pedimos e recebemos, a nossa alegria é completa. Então, esses 2 pontos andam juntos. A glória de Deus e a felicidade humana. E aqui é um ponto muito importante, porque tem a ver com todo o estudo que a gente tem feito até aqui. O ponto que nós temos tratado é sempre que a glória de Deus e a felicidade humana não se opõem. Às vezes a gente acredita, né, por N motivos, por N ensinos esquisitos, que para que nós glorifiquemos a Deus, a gente precisa abrir mão da nossa felicidade. A gente acha que uma vida que glorifica a Deus é uma vida de sofrimento, é uma vida que é triste, uma vida que não é feliz, uma vida que abre mão de tudo que é bom para a glória de Deus. Afinal de contas, tem tantos versículos que dizem para a gente perder a nossa vida, para a gente colocar a nossa cruz, para a gente poder abrir mão dos prazeres da carne. Poxa, então, afinal de contas, para eu glorificar a Deus, eu preciso abrir mão da felicidade. E aqui está o erro. Não. Você não deve abrir mão da felicidade, você deve abrir mão das mentiras que o Satanás coloca para nós, dizendo que essas coisas podem trazer felicidade para nós. Nós precisamos abrir mão de uma vida medíocre, de uma vida em que nós só temos tortas de barro, como a gente viu nas últimas aulas, o C.S. Lewis trazendo essa ideia para nós, quando na verdade Deus quer nos dar um grande banquete na sua presença. Então nós não abrimos mão da felicidade, nós abrimos mão da maldade, nós abrimos mão do pecado, nós abrimos mão de uma vida de mentira para irmos em direção a uma vida cheia de felicidade, porque o próprio Deus é a fonte de toda alegria. Então nós não abrimos mão da felicidade, nós abrimos mão dos prazeres da carne, nós abrimos mão do pecado, mas tudo isso são mentiras que nos desviam daquele que é a fonte. Então, quando nós pensamos em glorificar a Deus, nós jamais temos que olhar para isso como sendo uma anulação da nossa felicidade. Pelo contrário, é através da nossa felicidade em Deus que nós o glorificamos. Então, o John Piper vai destacar essa verdade para nós da seguinte forma: a verdade mais preciosa da Bíblia é que o maior interesse de Deus é glorificar a riqueza da sua graça,
fazendo pecadores felizes nele. Nele, ele destaca. Essa é a verdade mais preciosa da Bíblia. Se nós olharmos de Gênesis a Apocalipse, nós veremos isso revelado para nós. Um Deus que tem o seu maior interesse em glorificar a si mesmo e mostrar a riqueza da sua glória, de que forma que ele apresenta a sua graça, fazendo pecadores felizes nele. Ele nos criou para sermos felizes nele. A redenção é um ato de amor onde Jesus se entrega para que nós possamos viver felizes novamente na presença do Pai, na casa do Pai, na família de Deus. Então, a glória de Deus tem tudo a ver com a nossa felicidade. Deus é glorificado quando o mundo vê que nós somos felizes hoje nele. Então, a glória de Deus e a felicidade humana caminham muito, muito conectadas. E uma outra citação agora do Jonathan Edwards, que foi um grande pregador e teólogo norte-americano do século XVIII, extremamente conhecido, e ele traz para nós essa citação. Ele diz assim: resolvi esforçar-me para conseguir para mim mesmo o máximo possível de felicidade no outro mundo, com todo o poder, força, vigor, veemência e até violência de que seja capaz ou consiga reunir, e qualquer maneira em que consiga pensar. Jonathan Edwards entendeu que a felicidade deve ser buscada, mas não nas coisas deste mundo, mas naquelas que nós encontramos no reino de Deus, na presença de Deus, mas nós já podemos buscar aqui, agora, não esperar até a vida eterna. A vida eterna já está acontecendo para nós aqui. Vocês percebem que o que Jonathan Edwards está falando tem tudo a ver com o que nós ouvimos na aula passada, o George Miller falando, e o que nós temos ouvido C.S. Lewis falar, e o que nós temos visto John Piper falar, e o que nós temos visto as Escrituras falarem o tempo inteiro para nós, que Deus nos criou para sermos felizes e que a nossa felicidade verdadeira é encontrada nele. Então nós precisamos trazer essa verdade para o nosso coração. E agora um outro texto que eu quero trazer para vocês aqui, está lá em João capítulo 15, versículos 4 e 5, que diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus está trazendo para nós essa verdade de que nós dependemos de Jesus para todas as coisas. Ele está sendo categórico em afirmar que sem ele nós não podemos fazer nada, coisa alguma, que é absolutamente nada. Então, uma vida de oração, de intimidade com Deus é para aqueles que entendem essa verdade de que nós precisamos de Jesus sempre. E aqui eu quero trazer agora uma pergunta importante para nós. Por que não oramos? Se oração é tão importante, se oração é fundamental para a nossa felicidade, se oração é a base do nosso relacionamento com Deus, por que não oramos? E um texto que nós já utilizamos aqui no nosso curso traz para nós uma ideia muito interessante. João 4,10. Jesus falando com a mulher samaritana, e ele diz para a mulher samaritana o seguinte: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus está falando dele mesmo na terceira pessoa e ele está dizendo: se você soubesse, mulher, quem é que está falando com você, você teria pedido água, porque eu sou a fonte. Eu sou o Messias, eu sou o próprio Deus aqui. Se tem alguém que pode saciar a sua sede, sou eu. Então, se você soubesse quem eu sou,
você pediria água para mim. Então, esse texto mostra que se nós conhecemos a Deus, se nós temos consciência da grandeza dele, de quem ele é, nós vamos orar. Nós vamos orar. É uma atitude natural de quem entende que nós temos livre acesso ao Todo-Poderoso, que nós temos plena comunhão através de Jesus com aquele que criou todas as coisas, que tem todo o poder, que para quem nada é impossível. Se nós temos essa consciência, nós vamos orar. Mas se essa consciência está baixa nas nossas vidas, nós não vamos orar. John Piper, ele traz uma ilustração muito engraçada, mas que ilustra isso muito, muito perfeitamente. Ele fala o seguinte: se você estivesse dirigindo um ônibus e esse ônibus atolasse, e você soubesse que lá nos passageiros, entre os passageiros, está o super-homem, está lá o Clark Kent sentado, você não iria rapidamente pedir a ajuda dele para desatolar o ônibus? Ou você ficaria lá tentando por si mesmo, sabendo que o Clark Kent está sentado logo ali? Você ficaria tentando desatolar o ônibus na sua própria força? E é isso que nós precisamos fazer na nossa própria vida. Se nós temos livre acesso a Deus, se Deus está disposto a ouvir as nossas orações e nos conceder aquilo que pedimos, se Ele nos ofereceu esse relacionamento em que Ele nos serve, olha que loucura! Por que vamos ficar tentando fazer as coisas na nossa própria força? Por que vamos ficar tentando tirar o ônibus do atoleiro por nós mesmos se Deus está conosco? Se Deus habita em nós, se Ele está ouvindo as nossas orações o tempo todo. Então, mais uma citação do John Piper, ele diz: nós não glorificamos a Deus atendendo às suas necessidades, mas orando para que Ele supra as nossas e confiando em sua resposta. Nós precisamos entender que quem precisa de quem aqui somos nós precisando de Deus, nunca o contrário. Porque às vezes a gente acha que orar e gastar tempo em oração é um favor que nós prestamos a Deus, que nós estamos servindo a Deus com as nossas orações. Nada disso. Orar a Deus é receber dele o que nós precisamos. Nós somos os necessitados nessa história e ele é o doador. Ele não precisa de nada, mas ele abriu as portas da sua casa, da sua presença, para eu e você nos achegarmos através de Jesus. E é assim que nós glorificamos a Ele, quando nós nos achegamos diante do Senhor com essa atitude de quem necessita dEle e não de quem acha que fazer isso é um favor a Ele. Quem é o maior nessa relação é sempre o Senhor, e isso não pode mudar. E para a gente concluir o nosso estudo de hoje, eu vou tocar nesse ponto que eu acho fundamental. Como fugir do egocentrismo na oração? O John Piper ele vai tratar desse tema de uma forma muito profunda, muito interessante. Eu vou trazer aqui para vocês alguns dos pontos principais. A oração muitas vezes pode ser egocêntrica, não pode? Nós podemos nos achegar diante de Deus e simplesmente pedir, pedir, pedir e pedir. Pedir para que Ele cuide de nós, pedir para que Ele nos abençoe, pedir para que Ele nos dê mais dinheiro, pedir para que Ele nos dê saúde, para que Ele cure, para que Ele faça, para que Ele desfaça. Então a oração se torna algo centrado em nós. E isso é um perigo. E aqui seria um erro se a gente resumisse a nossa vida de oração a esse tipo de coisa. Então, como fugir do egocentrismo na oração? E eu trago 2 pontos. Primeiro, quando nós paramos de ver Deus como um gênio da lâmpada. Essa é uma das principais formas da gente fugir do egocentrismo na oração. Deus não é um gênio da lâmpada. Deus é Deus. Ele é a fonte de toda alegria, de todo prazer. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso Pai. Nós não vamos até Ele só pedindo. Nós vamos até Ele com ações de graças, com um relacionamento de amor, com um relacionamento de filho. Nós o glorificamos. Nós vamos em oração para ouvir a sua voz. Na leitura da palavra, nós buscamos a presença dEle por Ele e não apenas pelas coisas que Ele pode nos dar. Então nós precisamos parar de ver Deus como um gênio da lâmpada. E a segunda forma é quando a gente para de fazer orações adúlteras. E o John Piper vai trazer esse conceito para nós de orações adúlteras. Olha que interessante. Ele vai dizer que se Deus é a fonte máxima da nossa alegria,
se ele deve ser a fonte da nossa satisfação, quando a gente vai até ele, buscando outras coisas para a nossa felicidade, que não ele mesmo, em outras palavras, quando a gente pede a Deus que nos dê algo, porque a gente acha que esse algo é que vai nos fazer feliz, nós estamos fazendo orações adúlteras. Seria mais ou menos o seguinte: é forte essa imagem, mas é uma imagem bíblica, que é muito usada nas Escrituras, que é quando a gente vai até Deus, que é o nosso marido. Lembra que nós somos a noiva, nós vamos casar com Deus na eternidade, nós já temos essa aliança. Deus, então, é o noivo, é o nosso marido, e nós vamos até ele, pedindo para que ele nos forneça outras coisas para o nosso prazer, que não ele mesmo. Já pensou que loucura? Uma esposa que vai até o seu marido e pede coisas para que ela seja feliz com outras coisas, com outras pessoas? É um absurdo. Isso seria uma oração adúltera. Então, como fugir de orações adúlteras? Essa é uma pergunta importante. E o John Piper, ele vai trazer essa resposta para nós, que para mim faz todo o sentido. E a gente vai terminar com isso. E ele diz assim: em outras palavras, se coisas criadas são vistas e usadas como dádivas de Deus e como espelhos da sua glória, não precisam ser ocasiões para idolatria. Se o nosso prazer nelas é sempre também um prazer em quem as fez. Então é uma linha muito tênue que tem a ver com o coração. Não é o pedir ou não pedir que torna uma oração idólatra. Não é você pedir por um emprego melhor ou não pedir. Não é você pedir por uma esposa ou não pedir. Pedir por um marido ou não pedir. Pedir por sei lá, qualquer coisa, uma casa nova, um filho que você anseia ter. Não é o pedir ou não pedir que vai determinar se a sua oração está sendo idólatra ou não, mas é a intenção do seu coração. E o John Piper está trazendo para nós: se você pede e você vê as dádivas de Deus, seja elas quais forem, como espelhos da sua glória, se o seu prazer nessas coisas sempre for também um prazer naquele que as fez, então isso não vai ser idolatria. Se você está pedindo um casamento, mas você sabe que Deus é muito maior do que um casamento, e que você vai desfrutar de um casamento, mas em gratidão por aquele que é o doador desse casamento, isso não é idolatria. Se você pede um filho a Deus, sabendo que não é o filho que vai te fazer feliz, você já é feliz com Deus, mas aquilo vai ser algo que vai te trazer um alento, que vai te trazer algo a mais na sua vida, mas você sabe que a sua fonte não é o filho, é Deus. Então você vai honrar a Deus e glorificar a Deus quando esse filho vier. Você não vai trocar a sua fonte de alegria para o filho, mas você vai glorificar a Deus através disso. Uma promoção no trabalho, você sabe que Ele é o Deus que te deu esse trabalho, então você vai honrá-lo com isso. Então percebam que é a disposição do coração que faz a diferença aqui. E aí, então, para a nossa aplicação, há algumas coisas para a gente pensar. O que eu tenho tentado fazer sem orar a respeito? Pensa aí no seu dia a dia. Que tipo de tarefas você normalmente faz sem orar a respeito, sem nem pedir a ajuda e a bênção de Deus? Eu tenho pedido coisas para Deus porque eu acredito que eu serei feliz quando consegui-las, quando conseguir essas coisas. Isso seria uma adoração idólatra, tá? E aqui outra coisa importante: se eu não planejar a minha vida e o meu tempo e a minha agenda, eu não terei momentos de qualidade de oração. Eu vou sempre chegar no final do dia e dizer, orei muito pouco hoje. Então, eu quero te incentivar, te encorajar e te desafiar a hoje fazer alguma mudança na sua vida e estabelecer um quando. Quando você vai ter um momento específico de oração? Onde e como esse tempo será? Qual texto bíblico você vai utilizar? De que forma você vai gastar esse período? Coloque isso na sua agenda. Se você não planejar, isso simplesmente não vai entrar na sua rotina. Se você ficar esperando ter tempo, esse tempo não chegará. Então, com isso, nós encerramos
essa aula de hoje. E eu espero que você tenha sido abençoado tanto quanto eu tenho sido abençoado com todos esses ensinos e que Deus abençoe grandemente a sua vida.